A campainha da modesta casa tocou exatamente às 2 horas da tarde daquela quarta-feira de novembro em Recife. Beatriz correu até a porta, sentindo como seu coração se acelerava enquanto secava as mãos úmidas no avental amarelo que sempre usava para os afazeres domésticos. Fazia 8 meses que não via sua mãe. Mãe! Gritou ao abrir a porta. Dona Maria estava ali, mais magra que nunca, apoiando-se pesadamente num andador metálico que brilhava sob o sol do meio-dia. Seus 77 anos se mostravam mais evidentes que na última vez que se encontraram. O cabelo completamente prateado, as mãos que tremiam ligeiramente, e aqueles olhos castanhos que antes brilhavam cheios de sabedoria, agora pareciam cansados, apagados pelo peso dos anos e da doença. Minha menina linda, sussurrou Dona Maria com voz embargada pela emoção. Finalmente cheguei para te ver. Beatriz a abraçou com infinito cuidado, sentindo como havia se tornado frágil o corpo de sua mãe. Era como abraçar uma boneca de porcelana que poderia quebrar com o menor movimento brusco. As lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto respirava o aroma familiar de seu perfume de rosas e o sabonete de glicerina que sempre havia usado. Mamãe, você está tão... Não conseguiu terminar a frase, sufocada pela emoção. Já sei, filha. Os anos não perdoam ninguém. E depois do derrame cerebral que tive no ano passado, não sou mais a mesma de antes. Sorriu Dona Maria com uma mistura de tristeza e resignação. Mas aqui estou, ainda de pé, ainda lutando. Beatriz a ajudou a entrar na sala de sua casa térrea no bairro de Casa Amarela. Era uma casa simples mas acolhedora que haviam comprado com Marcelo quando ele ainda trabalhava na fábrica de tecidos, antes de começar com seus maus tratos e ataques de raiva que cada vez se tornavam mais frequentes e violentos. Sente-se aqui no sofá, mãe. Vou preparar um suco de acerola bem geladinho, disse Beatriz com a doçura que sempre caracterizava sua voz. Dona Maria se deixou cair no sofá de tecido cinza com um suspiro profundo que parecia carregar todo o peso do mundo. O andador escorregou de suas mãos e caiu no chão com um barulho metálico que ecoou por toda a sala. E o Marcelo? Perguntou Dona Maria enquanto olhava ao redor, notando imediatamente a tensão que se refletia no rosto de sua filha. Está no trabalho, chega por volta das 7, respondeu Beatriz enquanto recolhia o andador e o colocava cuidadosamente ao lado do sofá. Mãe, fico tão feliz que tenha vindo. Esta casa fica tão vazia às vezes, tão cheia de silêncios que doem. Está tudo bem entre vocês, filha? Perguntou Dona Maria com aquela intuição maternal que nunca falha. Beatriz ficou calada por um momento que pareceu eterno. Como explicar para sua mãe que Marcelo não era mais o homem trabalhador e carinhoso com quem se casara há 10 anos? Como contar que os gritos, os empurrões, as humilhações e as ameaças haviam se tornado parte de sua rotina diária? Como dizer que vivia com um medo constante que corroía sua alma? Sim, mãe. Está tudo bem, mentiu com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Nesse exato momento ouviu-se o barulho familiar do Corsa azul marinho de Marcelo chegando na pequena garagem da casa. Eram 6:30 da tarde. Estava chegando mais cedo que o normal, e Beatriz sentiu como todo o seu corpo se tensionou, como um animal que pressente o perigo. Já chegou, murmurou Beatriz, e Dona Maria não pôde deixar de notar como mudou completamente a expressão de sua filha. A porta se abriu com força, como se fosse empurrada por um vendaval. Marcelo entrou com seu uniforme de supervisor da fábrica onde agora trabalhava depois de ter perdido 3 empregos consecutivos por seu temperamento violento. Era um homem de estatura média, porte robusto, barba por fazer e um olhar que ultimamente sempre parecia carregado de ressentimento e amargura. O que é isso? Perguntou secamente ao ver Dona Maria no sofá, como se fosse um objeto que alguém tivesse deixado ali sem sua permissão. Eu disse que minha mãe vinha nos visitar, Marcelo. Você não lembra? Respondeu Beatriz com voz trêmula. Ah, sim. Marcelo nem se dignou a cumprimentar Dona Maria. E quanto tempo vai ficar aqui ocupando espaço? Dona Maria tentou se levantar para cumprimentar o genro, mas suas pernas, enfraquecidas pelo derrame, não responderam bem. Beatriz correu imediatamente para ajudá-la. Boa tarde, Marcelo, disse Dona Maria com voz trêmula mas cheia de dignidade. Só alguns dias, não vim incomodar ninguém. Marcelo a olhou de cima a baixo com um desprezo que gelava o sangue, como se Dona Maria fosse um fardo que alguém havia depositado em sua casa sem consultá-lo. Resmungou como resposta,
e foi direto para a cozinha sem dizer mais uma palavra, deixando um rastro de tensão no ar. Beatriz sentiu o sangue subir ao rosto de vergonha e indignação. Sua mãe não merecia esse tratamento desprezível e cruel. Dona Maria era uma mulher extraordinária, trabalhadora incansável, que havia criado seus 5 filhos com amor, respeito e sacrifício. Havia sido costureira a vida toda, trabalhando desde as 5 da manhã até altas horas da noite para dar educação a ela e seus irmãos, especialmente a Eduardo, o mais velho. Não liga para ele, mãe. Está cansado do trabalho, sussurrou Beatriz, mas Dona Maria não havia nascido ontem. Em seus olhos experientes podia-se ler perfeitamente que havia entendido a mensagem. Não era bem-vinda naquela casa que deveria ser um lar. Durante o jantar, o ambiente ficou mais tenso que uma corda de violão prestes a arrebentar. Marcelo comia em silêncio, fazendo barulhos exageradamente altos com a colher ao tomar a sopa de legumes que Beatriz havia preparado com tanto carinho. Dona Maria mal tocou na comida, como se cada colherada custasse um mundo de esforço. Não gostou da comida? Perguntou Marcelo com sarcasmo que cortava o ar. Está deliciosa, filha. Dona Maria sorriu para Beatriz com todo o amor do mundo. É que já não tenho muito apetite. Na minha idade, a gente come pouco, o estômago já não é o mesmo. Pois menos gastos nesta casa, murmurou Marcelo entre os dentes, mas alto o suficiente para que ambas as mulheres ouvissem. Beatriz sentiu como se tivesse levado um tapa em pleno rosto. Como Marcelo podia ser tão cruel e insensível com sua mãe doente? Dona Maria fingiu não ter ouvido o comentário, mas suas mãos tremeram um pouco mais ao segurar a colher, e Beatriz notou como os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas que lutou para conter. Naquela noite, quando Dona Maria já estava descansando no pequeno quarto de hóspedes que Beatriz havia preparado com tanto carinho, Beatriz confrontou Marcelo na privacidade do quarto. Por que você fala assim com minha mãe? Ela é uma senhora idosa, está doente, precisa do nosso carinho e compreensão. Ah, Beatriz, não começa com seus dramas, disse Marcelo tirando a camisa com movimentos bruscos que denunciavam sua irritação. Já basta eu ter que trabalhar o dia todo naquela fábrica maldita para agora sua mãe chegar aqui se fazendo de doentinha na minha casa. Ela não está se fazendo de doente. Teve um derrame cerebral, Marcelo. Quase morreu. Os médicos disseram que foi um milagre ter sobrevivido. Então devia ter ficado na casa dela em Caruaru. Aqui ninguém convidou ela para vir atrapalhar. As palavras de Marcelo foram como punhaladas direto no coração de Beatriz. Naquela noite, deitada ao lado de um homem que roncava sem a menor preocupação com a dor que havia causado, Beatriz se perguntou pela milésima vez em que momento exato seu casamento havia se transformado nesse pesadelo sem fim. No dia seguinte, Dona Maria acordou cedo como havia sido seu costume durante toda a vida. Às 5:30 da manhã já estava sentada na pequena cozinha, observando Beatriz preparar o café da manhã para Marcelo com movimentos mecânicos e nervosos. Filha, deixa eu ajudar com alguma coisa, disse Dona Maria, tentando se levantar com muito esforço e determinação. Não, mãe. Você descansa. Já sabe que gosto de fazer tudo sozinha, não quero que se canse. Beatriz lhe serviu um café com leite numa xícara de porcelana, daquelas que Dona Maria sempre havia preferido porque dizia que davam melhor sabor ao café. Dona Maria tomou o café quente e observou sua filha se mover pela cozinha com uma atenção que só uma mãe pode ter. Notou as olheiras profundas, a forma nervosa como olhava a cada momento para a escada esperando que Marcelo descesse, o tremor quase imperceptível em suas mãos. Sabe o que, Beatrizinha? Em Caruaru tem um compadre que tem uma loja de roupas. Diz que precisa de alguém para ajudar com a contabilidade e atendimento. Se quiser, pode vir comigo uns dias, para mudar de ares, para descansar. Beatriz ficou completamente imóvel com a espátula na mão. Por um momento fugaz, a ideia de escapar com sua mãe soou como um sonho lindo e inalcançável, mas depois lembrou das terríveis consequências que teria se Marcelo soubesse de seus pensamentos. Não posso, mãe. Minha vida é aqui, minhas responsabilidades estão aqui. Vida. Dona Maria olhou com uma tristeza infinita. Filha, eu te conheço desde que estava no meu ventre. Eu te vi nascer, te vi crescer, te vi se transformar na mulher maravilhosa que é. E essa pessoa que vejo aqui não é você, Beatriz. Antes que Beatriz pudesse responder às palavras de sua mãe,
Ouviram-se os passos pesados e ameaçadores de Marcelo descendo a escada. Eram 7 horas em ponto da manhã, como um relógio suíço. Bom dia, murmurou Marcelo sem sequer olhar na direção de Dona Maria, como se ela fosse completamente invisível. Bom dia, genro, respondeu Dona Maria, tentando soar amigável apesar do evidente desprezo. Como amanheceu? Dormiu bem? Marcelo nem se dignou a olhar para ela. Sentou-se pesadamente à mesa e esperou como um rei déspota que Beatriz lhe servisse seus ovos mexidos com feijão e tapioca quentinha. Não tem tapioca quente? Perguntou Marcelo com um tom aborrecido que encheu a cozinha de tensão. Tem sim, já está quase pronta. Beatriz correu até o fogão como uma empregada assustada. Dona Maria observou toda essa cena num silêncio que doía até os ossos. Sua filha correndo de um lado para outro como uma empregada doméstica, enquanto aquele homem se comportava como um tirano mimado que nunca havia aprendido boas maneiras. No meu tempo, disse Dona Maria com voz suave mas firme, os homens ajudavam suas esposas. Meu falecido marido sempre me ajudava com os afazeres, sempre me tratava como uma rainha. Que em paz descanse. Marcelo levantou os olhos do prato com um olhar frio que poderia congelar o inferno. No seu tempo, dona. Agora as coisas são bem diferentes. Mordeu a tapioca com uma agressividade desnecessária. Cada um tem seu papel bem definido nesta casa. E qual é o seu papel? Perguntou Dona Maria com uma inocência que escondia uma intenção muito clara. O ambiente da cozinha ficou tão tenso que Beatriz sentiu como se o ar tivesse se tornado espesso, difícil de respirar. Meu papel é trabalhar como um condenado para manter esta casa funcionando, e o papel dela é cuidar e manter tudo como deve ser. Marcelo apontou para Beatriz como se ela fosse um objeto de sua propriedade. Mas ela também trabalha muito, não é? Cuida da casa, cozinha, lava, passa, limpa. Isso não é trabalhar, dona. Isso é o que qualquer mulher que se preze deve fazer. Dona Maria apertou as mãos ao redor da xícara de café com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Em seus 77 anos de vida, nunca havia ouvido um homem falar de forma tão desrespeitosa sobre sua esposa. Pois eu não penso assim, disse Dona Maria com uma firmeza que surpreendeu até Beatriz. Marcelo parou de mastigar e a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que havia chegado. Como é? O que disse? Que eu não penso assim. Minha filha vale muito mais que uma empregada doméstica. O silêncio que se seguiu foi absolutamente arrepiante. Beatriz sentiu as pernas tremendo como gelatina e o coração quase saindo do peito. Mãe, sussurrou com voz suplicante. Não, Beatriz. Que ele fale bem claro. Marcelo limpou a boca com guardanapo com movimentos lentos e calculados. Vamos ver, Dona Maria, o que exatamente a senhora pensa? Penso que minha filha merece respeito, carinho, e ser tratada como a mulher maravilhosa e inteligente que é. Dona Maria não baixou o olhar nem 1 milímetro. Marcelo se levantou da mesa tão bruscamente que a cadeira balançou perigosamente. Sabe de uma coisa, dona? A senhora não mora aqui. Não paga nem 1 centavo das contas desta casa. Não sabe o que é carregar uma mulher que não contribui com nada financeiramente. Sua voz estava se elevando gradualmente. Então é melhor guardar seus conselhos para alguém que peça e precise deles. Marcelo, por favor. Beatriz se interpôs desesperadamente entre os dois. Não discutam, por favor. Não, que a senhora fale. Marcelo já estava gritando. Total, vai embora em alguns dias e eu vou ficar aqui aguentando todas as consequências dos conselhos dela. Não é verdade, Dona Maria? A senhora chega aqui mexendo com a cabeça da minha mulher e depois vai embora tranquila. Dona Maria se levantou com muita dificuldade, apoiando-se pesadamente em seu andador. Embora fosse muito mais baixa que Marcelo e estivesse fisicamente fraca, sua dignidade e força moral a faziam parecer imensamente maior. Rapaz, eu não vim aqui brigar com você. Vim apenas ver minha filha, passar alguns dias com ela. Mas se você acha que vou ficar calada vendo como a maltrata e humilha, está completamente enganado. Maltratar? Marcelo riu com um sarcasmo cruel. Eu a maltrato? Eu dou casa, comida, roupa, um teto sobre a cabeça dela. Isso é maltratar? O maltrato não são apenas as agressões físicas, rapaz. São também as palavras ferinas,
os desprezos constantes, fazer uma pessoa se sentir que não vale nada, que não merece amor. Marcelo se aproximou perigosamente de Dona Maria. Seu rosto havia ficado vermelho de raiva descontrolada. Está me acusando de ser um agressor? Estou dizendo exatamente o que vejo com meus próprios olhos. Dona Maria não recuou nem um centímetro. Chega vocês dois, gritou Beatriz com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Por favor, parem. Marcelo a olhou com um desprezo que gelava o sangue. Isso é completamente culpa sua, Beatriz, por trazer sua mãe aqui para se meter nos nossos assuntos particulares. Minha mãe está apenas visitando. Sua mãe é uma velha intrometida que não sabe quando deve calar a boca. Marcelo pegou sua marmita do trabalho na geladeira com movimentos agressivos. Quando eu voltar do trabalho hoje à noite, quero um pedido de desculpa sincero das duas. E se não gostar do que ouvir, sua mãezinha volta hoje mesmo para Caruaru. Marcelo saiu de casa batendo a porta com tanta força que toda a estrutura tremeu. O barulho da porta ecoou por toda a cozinha como um tiro. Dona Maria se sentou lentamente, tremendo de raiva, tristeza e uma impotência que doía até a alma. Beatriz desabou numa cadeira e cobriu completamente o rosto com as mãos. Ai, mãe, por que disse isso? Por que o provocou? Porque é a pura verdade, filha, e alguém tinha que dizer na cara dele. Mas agora vai estar muito pior quando voltar. Você não conhece o Marcelo quando fica realmente furioso. Dona Maria olhou para sua filha com o coração completamente partido ao lembrar dos hematomas que Beatriz havia tentado desesperadamente esconder na última vez que foi a Caruaru, as ligações cortadas abruptamente, as desculpas constantes para não os visitar. Ele bate em você, Beatriz. Beatriz levantou o rosto. Seus olhos estavam completamente cheios de lágrimas e um medo que a consumia por dentro. Às vezes, quando fica muito nervoso. Dona Maria sentiu que algo se quebrava irreparavelmente dentro do seu peito. Sua menina, seu bebê, vivendo no próprio inferno. Vamos embora hoje mesmo, Beatriz. Arrume suas coisas importantes. Não posso, mãe. Ele é meu marido, para o bem ou para o mal. Maridos não batem em suas mulheres. Dona Maria levantou a voz pela primeira vez em muitos anos. Verdadeiros maridos as protegem, cuidam delas, as amam incondicionalmente. Mas para onde vou? Não tenho dinheiro próprio, não tenho trabalho, não tenho nada. Comigo, para Caruaru. Eduardo vai nos ajudar em tudo. Seu irmão não vai permitir que continue sofrendo desta forma horrível. A menção de Eduardo fez Beatriz sentir uma pequena faísca de esperança no meio de tanta escuridão. Seu irmão mais velho sempre havia sido seu protetor desde a infância, mas também sabia perfeitamente o que poderia acontecer se soubesse de toda a verdade. Mãe, você não conhece o Eduardo quando fica realmente furioso. Se souber de tudo isso. Pois que saiba de uma vez por todas. Já é hora desse covarde do Marcelo enfrentar alguém do seu próprio tamanho. Naquela tarde, enquanto esperavam nervosamente que Marcelo voltasse, mãe e filha conversaram como não faziam há muitos anos. Dona Maria contou como havia sido seu casamento com o pai de Beatriz, cheio de respeito mútuo, amor verdadeiro e companheirismo. Beatriz confessou todos os anos de sofrimento silencioso que havia calado por medo, vergonha e uma esperança que se desvanecia dia a dia. Quando o Corsa Azul estacionou na garagem às 7h30 da noite, as duas sabiam que aquela noite seria absolutamente decisiva para o futuro. Marcelo entrou com uma cerveja já aberta na mão e um olhar mais sombrio e ameaçador que pela manhã. Já pensaram bem no que falei hoje de manhã? Dona Maria se levantou apoiando-se em seu andador e olhou Marcelo diretamente nos olhos sem pestanejar. Sim, pensei muito bem, rapaz, e o único pedido de desculpas que vai ouvir aqui é o que você deve à minha filha por todos esses anos de maltrato e humilhação. O que aconteceu depois mudaria tudo para sempre em suas vidas. Marcelo ficou completamente paralisado por vários segundos, com a cerveja no meio do caminho até a boca. Não podia acreditar que aquela idosa aparentemente frágil o estivesse desafiando abertamente em sua própria casa. O que foi que disse? Perguntou com uma voz perigosamente baixa. O que ouviu perfeitamente, rapaz. Aqui o único que deve desculpas sinceras é você. Dona Maria apertou seu andador com mais força. Minha filha não é sua empregada nem seu objeto pessoal.
Marcelo se aproximou lentamente de Dona Maria como um predador espreitando sua presa. Era como ver um lobo faminto se aproximando de uma ovelha ferida. Velha, acho que ainda não me conhece bem. Esta é minha casa, aquela é minha mulher, e você aqui não manda absolutamente nada. Pois me conheça então. Dona Maria não recuou nem 1 milímetro. Porque enquanto eu estiver viva e respirando, ninguém vai machucar minha filha. Mãe, por favor. Beatriz se colocou desesperadamente entre os dois. Marcelo, ela não quis dizer isso. Claro que quis dizer exatamente isso, gritou Dona Maria com uma força que surpreendeu a todos. Estou completamente farta de ver como este covarde trata minha filha como se fosse lixo. A palavra covarde foi como jogar gasolina num incêndio já descontrolado. Marcelo jogou a cerveja contra a parede com toda sua força. A garrafa se despedaçou em 1000 pedaços e o líquido se espalhou por todo o chão formando uma poça espumosa. Ninguém, mas ninguém me chama de covarde, rugiu Marcelo fora de si. E muito menos uma velha intrometida. Marcelo! Gritou Beatriz horrorizada. Você cala a boca. Marcelo a empurrou tão brutalmente que Beatriz tropeçou e quase caiu no chão. Isso é entre sua mãe e eu, não se meta. Dona Maria viu como empurrou sua filha, e algo primitivo e maternal se acendeu dentro dela. Apesar dos seus 77 anos, apesar do derrame cerebral, apesar de suas pernas mal a sustentarem, Dona Maria sentiu a força sobrenatural que só dá o amor incondicional de uma mãe. Não toque mais na minha filha, gritou Dona Maria, batendo o chão com seu andador. Ou o quê? Marcelo zombou cruelmente. O que vai fazer comigo, vovozinha? Vai me bater com seu andador? Vou te ensinar o que é verdadeiro respeito. Marcelo riu às gargalhadas com uma crueldade que gelava o sangue. Você vai me ensinar respeito? Se nem consegue andar sem ajuda. Dona Maria deu um passo trêmulo para frente, cambaleando mas completamente firme em sua decisão e dignidade. Vivi 77 anos neste mundo, rapaz. Trabalhei desde os 12 anos para sustentar minha família. Carreguei sacos de milho que pesavam mais que você. E nunca, está me ouvindo claramente, nunca levantei a mão para meus filhos nem os desrespeitei. Pois que santa senhora era, Marcelo continuou zombando. Mas eu não sou você, e esta não é sua época das cavernas. Tem razão. Eu nunca fui como você. Dona Maria se aproximou mais apesar do perigo. Eu sim era uma pessoa decente. Essas foram as palavras que quebraram completamente o último fio de sanidade que restava em Marcelo. Seu rosto ficou vermelho como um tomate maduro e seus olhos se encheram de uma raiva cega e descontrolada. O que foi que me disse, maldita velha? Que pessoas decentes não batem em mulheres. Pessoas decentes as protegem e valorizam. Marcelo cerrou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos estalaram. Vou te ensinar o que é uma pessoa decente. Não, Marcelo. Beatriz se interpôs novamente entre o marido e a mãe. Por favor, parem. Os vizinhos vão ouvir tudo. Que ouçam, gritou Marcelo completamente fora de controle. Que saibam todos neste bairro que nesta casa eu sou o único que manda. Dona Maria olhou para sua filha com uma tristeza infinita. Sua menina linda vivia completamente aterrorizada, se preocupando mais com a reputação e as aparências do que com sua própria segurança e dignidade. Beatrizinha, vá para seu quarto agora mesmo, disse Dona Maria com uma voz suave mas cheia de autoridade maternal. Não vou, mãe. Vá. Dona Maria nunca havia gritado assim em toda sua vida. Beatriz ficou completamente paralisada. Nunca havia ouvido sua mãe usar esse tom. Dona Maria tem razão, disse Marcelo com um sorriso malévolo que dava calafrios. Vá. Beatriz. Isso é entre adultos, entre pessoas grandes. Beatriz subiu a escada chorando desconsoladamente, mas ficou escondida se espiando da grade do segundo andar. Seu coração dizia que algo terrível e definitivo estava prestes a acontecer. Na sala, Dona Maria e Marcelo se enfrentaram como dois guerreiros num campo de batalha final. Sabe de uma coisa, dona? Tenho muita pena da senhora. Marcelo caminhou ao redor de Dona Maria como um abutre. Vem aqui se fazer de heroína, mas olhe só para si. Está velha, doente, nem consegue se manter de pé sem ajuda.
Mas tenho algo que você nunca vai ter em toda sua vida miserável, rapaz. O que é? Dignidade, honra e o amor verdadeiro e incondicional da minha filha. Marcelo sentiu como se Dona Maria tivesse lhe dado o tapa mais forte de sua vida, porque sabia que cada palavra era completamente verdadeira. Beatriz o respeitava unicamente por medo, nunca por amor genuíno. Esse amor vou tirar dela quando a senhora morrer. E vai ser muito em breve, não é, vovozinha? Dona Maria sentiu essas palavras atravessarem seu coração como um punhal envenenado, não por ela mesma, mas por sua filha. Pensar que Beatriz teria que viver sozinha com aquela fera quando ela não estivesse mais ali para protegê-la. Por essa mesma razão, não vou morrer sem antes me certificar de que minha filha esteja completamente bem e protegida. Sua filha está perfeitamente bem comigo. Sua filha está morrendo por dentro a cada dia que passa. Marcelo não aguentou mais provocações. Se aproximou ameaçadoramente de Dona Maria até ficarem cara a cara. Sabe de uma coisa, velha intrometida? Já me cansei completamente da senhora e de seus sermões. E eu de você, rapaz, mas há uma diferença muito importante. Qual? Que eu tenho mais filhos, e meu filho Eduardo não vai permitir jamais que machuque sua irmã. A menção de Eduardo fez Marcelo sentir um arrepio percorrendo toda sua espinha dorsal. Havia ouvido histórias aterrorizantes sobre o irmão mais velho de Beatriz. Era mecânico numa oficina do centro de Caruaru, mas também tinha uma reputação bem ganha de ser alguém com quem definitivamente não convinha se meter. Seu filho não está aqui, disse Marcelo, tentando soar seguro mas não conseguindo completamente. Não, mas está a uma ligação de distância. O ambiente ficou tão tenso que até o ar parecia pesado e difícil de respirar. De cima, Beatriz observava horrorizada como seu mundo desmoronava pedaço por pedaço. De repente, Dona Maria tirou seu telefone celular velho, daqueles com teclas grandes especiais para pessoas idosas. O que está fazendo? Perguntou Marcelo com nervosismo crescente. O que devia ter feito há anos, respondeu Dona Maria enquanto começava a discar um número. Marcelo percebeu imediatamente que Dona Maria falava completamente sério. Se ligasse para Eduardo e contasse tudo o que estava acontecendo, as coisas iriam ficar extremamente perigosas para ele. Não se atreva. Marcelo tirou o telefone das mãos frágeis com um tapa violento. O celular voou pelo ar como um projétil e se espatifou contra a mesa de centro de vidro, se partindo em vários pedaços. Meu telefone! Gritou Dona Maria com dor genuína. Seu telefone nem sua ligação. Aqui não vai vir ninguém se meter nos meus assuntos particulares. Dona Maria olhou os restos espalhados do seu celular no chão. Era o presente mais precioso que Eduardo lhe havia dado no último aniversário para que pudesse falar com seus filhos quando quisesse, especialmente em emergências médicas. Era a única coisa que tinha para me comunicar com meus filhos, disse Dona Maria com voz completamente embargada pela emoção. Pois agora não tem mais. E é melhor assim. Isso foi exatamente o que esgotou a paciência de Dona Maria. Com toda a força que restava em seu corpo doente e debilitado, levantou seu andador e tentou bater em Marcelo. Vai pagar por isso, maldito! Mas Marcelo era mais rápido, mais forte e mais ágil. Tirou o andador de suas mãos e o jogou longe, fora de seu alcance. Sério, vovozinha? Ia me bater com seu andador? Dona Maria, sem seu andador para se sustentar, perdeu completamente o equilíbrio e cambaleou perigosamente. Marcelo a viu vulnerável e indefesa, e algo completamente sádico despertou no mais escuro do seu ser. Sabe de uma coisa? Já me cansei completamente. É hora de aprender de uma vez por todas quem manda aqui. E então aconteceu o absolutamente impensável. Com toda a raiva acumulada daqueles dias, com toda a humilhação de ser confrontado por uma idosa, com toda a frustração de saber que Dona Maria tinha razão em cada palavra, Marcelo empurrou violentamente Dona Maria. A idosa, sem seu andador para se sustentar, caiu para trás como uma boneca de pano quebrada. Mãe! Gritou Beatriz de cima ao ver sua mãe caindo em câmera lenta. Dona Maria bateu a cabeça na quina afiada da mesa de centro, com um barulho seco e horrível que ficou gravado para sempre na memória de Beatriz. Seu corpo frágil desabou no chão como um saco de ossos quebrados. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor.
Marcelo ficou parado como estátua, respirando ofegante, vendo o que acabará de fazer. No chão, Dona Maria tinha os olhos fechados e um fio de sangue saía lentamente de sua testa. Beatriz desceu as escadas correndo e gritando como uma mulher possuída. Mãe, mãe, por favor acorde. Se ajoelhou ao lado da mãe e segurou sua cabeça entre as mãos trêmulas. Dona Maria estava consciente, mas parecia completamente confusa e cheia de dor. Beatriz, murmurou com voz fraca, o que foi que aconteceu? Você caiu, mãe, bateu muito feio a cabeça. Beatriz se virou para Marcelo com um olhar que ele nunca havia visto em 10 anos de casamento. Não havia mais medo naqueles olhos, havia um ódio puro e cristalino. Você a empurrou. Empurrou minha mãe doente. Ela caiu sozinha, mentiu Marcelo descaradamente. Eu não encostei nela. Mentiroso. Eu vi tudo de cima. Dona Maria tentou se sentar, mas o mundo girava terrivelmente. Me ajuda, filha. Preciso. Nesse momento, o telefone da casa começou a tocar insistentemente. Beatriz correu para atender com mãos trêmulas, sem soltar sua mãe. Alô? Beatriz? A voz de Eduardo soava estranhamente preocupada de Caruaru. O que está acontecendo, irmã? Por que está chorando assim? Beatriz não conseguia falar. Os soluços cortavam completamente suas palavras e todo seu corpo tremia enquanto segurava sua mãe ferida. Beatriz, me responde por favor. O que está acontecendo aí? Minha mãe, conseguiu dizer entre lágrimas descontroladas. Marcelo, ele. O que foi que fez com nossa mãe? A voz de Eduardo mudou radicalmente. Agora soava mortal, perigosa. Beatriz se afastou engatinhando quando Marcelo se aproximou para tirar o telefone dela. Ele a empurrou, derrubou ela no chão e bateu a cabeça. Está sangrando muito. Cala a boca, gritou Marcelo. Larga esse telefone maldito. Do outro lado da linha, Eduardo ouviu perfeitamente o grito ameaçador de Marcelo e o choro desesperado de sua irmã. Beatriz, você está bem? Ele te machucou também? Não. Mas mamãe está sangrando da cabeça. Eduardo, vem por favor. Estou com muito medo. Já estou indo. Não desligue. Marcelo finalmente conseguiu tirar o celular de Beatriz com um puxão violento. Já ouviu, Eduardo? Gritou para o telefone. Foi um acidente. Sua mãe caiu sozinha. Marcelo, filho da... Ouviu-se a voz furiosa de Eduardo antes de Marcelo desligar abruptamente. O silêncio que se seguiu foi completamente aterrorizante. Marcelo ficou olhando o telefone, percebendo perfeitamente o que acabará de fazer. Havia ameaçado indiretamente o irmão de sua esposa, o mesmo homem que tinha fama de resolver todos os problemas com os punhos primeiro e fazer perguntas depois. O que você fez? Sussurrou Beatriz horrorizada. O que acabou de fazer, Marcelo? Dona Maria, que havia estado semi-inconsciente, começou a reagir gradualmente. Tocou a testa com dedos trêmulos e sentiu o sangue pegajoso. Dói muito a cabeça, filha, murmurou debilmente. Eduardo já está vindo, mãe. Ele vai nos ajudar, vai colocar tudo no lugar. Marcelo começou a andar em círculos pela sala como um animal enjaulado e desesperado. Sabia perfeitamente que Eduardo morava em Caruaru, Pernambuco, que ficava aproximadamente a 3 horas de Recife pela rodovia. Tinha exatamente esse tempo para decidir que diabos ia fazer. Beatriz, você vai dizer que sua mãe caiu sozinha, me ouviu? Não. Como assim não? Que não vou mentir mais. Já estou completamente farta de mentir por você. Marcelo se aproximou ameaçadoramente de Beatriz, que continuava no chão abraçando protetoramente sua mãe. Vai dizer exatamente o que eu mandar, ou as coisas vão ficar muito piores. Pior que isso. Beatriz apontou para sua mãe ferida. O que pode ser pior que agredir uma idosa doente? Dona Maria tentou se levantar, mas a tontura era avassaladora. Não se preocupe, filha. Eduardo vai resolver isso. Seu irmão vai colocar as coisas no lugar. Seu filho não vai resolver nada, gritou Marcelo. E é melhor que não venha se meter aqui. Já está vindo,
disse Beatriz com um sorriso triste mas determinado. E quando Eduardo fica realmente furioso, não há força humana que o pare. Marcelo conhecia perfeitamente a reputação de Eduardo. Era mecânico numa oficina do Centro Histórico de Caruaru, mas também era amplamente conhecido por não permitir que ninguém abusasse de sua família. Uma vez, quando eram namorados, Beatriz havia contado como Eduardo havia hospitalizado 3 caras que tentaram abusar de sua irmã mais nova numa festa de 15 anos. Sabe de uma coisa? Não vou ficar aqui esperando feito um idiota. Marcelo se dirigiu decidido para a escada. Vou me trocar e sair daqui. Para onde vai? Perguntou Beatriz. Para onde eu quiser. Esta é minha casa e faço o que me der na cabeça. Esta já não é sua casa, disse Dona Maria, com voz fraca mas incrivelmente firme. Um homem que agride idosas doentes não merece ter casa nem família. Marcelo parou seco na escada. O que acabou de dizer? O que ouviu perfeitamente. Já não é bem-vindo na vida da minha filha. Marcelo desceu a escada de 2 em 2, com o rosto completamente vermelho de raiva descontrolada. A senhora está me expulsando da minha própria casa? Estou dizendo que um covarde como você não merece uma mulher como Beatriz. Já me cansei da senhora. Marcelo levantou ameaçadoramente a mão para bater novamente em Dona Maria, mas Beatriz se interpôs como um escudo humano. Se tocar nela de novo, juro pela memória do meu pai que te mato. Era a primeira vez em 10 anos de casamento que Beatriz gritava daquela forma com Marcelo. Sua voz tinha uma força sobrenatural que ele nunca havia ouvido. Você vai me matar? Marcelo riu com sarcasmo cruel. Você. Eu ou Eduardo. Mas alguém vai te fazer pagar caro por isso. Marcelo olhou para sua esposa como se fosse uma completa estranha. A Beatriz submissa e aterrorizada havia desaparecido para sempre. No lugar havia uma mulher furiosa que protegia sua mãe como uma leoa defendendo seu filhote. Você não me conhece quando fico realmente furioso, Beatriz. E você não conhece minha família quando nos machucam. Nesse momento ouviu-se o rugido potente de um motor diesel na rua. Era um som que Marcelo não reconhecia, mas que fez Dona Maria sorrir pela primeira vez no dia todo. É Eduardo, disse a idosa. Reconheço o motor da caminhonete dele. Marcelo correu desesperadamente até a janela e viu uma F-250 preta estacionando violentamente na frente da casa. Era uma caminhonete imponente, modificada, com pneus enormes e um adesivo da oficina mecânica O Leão no para-brisa traseiro. A porta se abriu como uma explosão e saiu um homem alto, forte, de macacão preto manchado de graxa e braços que pareciam troncos de árvore centenária. Eduardo tinha 40 anos. Cabelo preto penteado para trás com gel e um olhar que poderia intimidar um urso. Nas mãos carregava uma chave de roda do tamanho de um taco de beisebol profissional. Por que trouxe essa chave? Perguntou Marcelo com nervosismo evidente. Porque estava trabalhando quando Beatriz me ligou, explicou Dona Maria com orgulho maternal. Eduardo não perde nem um segundo quando se trata da família. Os passos de Eduardo se ouviram se aproximando da porta principal. Eram passos firmes, decididos, determinados, de alguém que vem resolver as coisas de uma vez por todas. Pam, pam, pam. As batidas na porta soaram como marteladas demolidoras. Beatriz. Mãe. Abram imediatamente. Marcelo ficou completamente paralisado. Sabia que uma vez que abrisse aquela porta, já não haveria absolutamente nenhum retorno. Vai abrir, ordenou Beatriz. Não, você vai abrir. Que não. Pam, pam, pam. As batidas ficaram mais fortes e urgentes. Marcelo, gritou Eduardo de fora. Sei perfeitamente que está aí dentro. Abra esta porta como homem. Dona Maria tentou se levantar com todas suas forças. Vou abrir para meu filho. Não se levante, mãe. Eu vou. Beatriz se dirigiu determinada para a porta. Não. Marcela segurou bruscamente pelo braço. Ninguém vai abrir. Me solta. Pam, 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 pam. Marcelo, abra esta porta imediatamente ou vou derrubá-la no chute. Eduardo definitivamente não estava brincando.
Sua voz soava cada vez mais raivosa e perigosa. Ele não vai embora, disse Dona Maria. Eduardo vai ficar aí até você abrir. É melhor enfrentar as consequências como homem. Eu não fiz nada de errado. Mentiroso, gritou Beatriz. Agrediu uma idosa doente. Pam, 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 pam. Já vou, Eduardo, gritou Beatriz em direção à porta. Marcelo a seguiu segurando desesperadamente seu braço. Se abrir essa porta, vai se dar muito mal depois, te juro. Pior que agora. Beatriz se soltou violentamente do aperto de Marcelo e caminhou determinada para a porta. Marcelo ficou para trás, respirando ofegante, se preparando mentalmente para o que inevitavelmente viria. Beatriz colocou a mão trêmula na fechadura. Tem certeza absoluta? Perguntou Marcelo pela última vez. Beatriz se virou para ele com olhos cheios de lágrimas, mas também de uma determinação inquebrantável. Nunca tive mais certeza de algo em toda a minha vida. E abriu a porta escancarada. Eduardo entrou como um furacão categoria 5. Seus olhos imediatamente procuraram sua mãe, e quando a viu no chão com sangue na testa, algo primitivo e selvagem se rompeu dentro dele. O que você fez com ela? Perguntou a Marcelo com uma calma que dava infinitamente mais medo que qualquer grito. Ela caiu sozinha. Eduardo se ajoelhou ao lado de sua mãe e examinou cuidadosamente o ferimento na testa. Como se sente, mãe? Dói muito a cabeça, filho, mas já estou melhor agora que chegou meu salvador. Eduardo beijou ternamente a testa de sua mãe e depois se levantou muito lentamente. Quando se virou para Marcelo, já não era o mesmo homem que havia entrado. Agora vai me dizer exatamente o que aconteceu aqui, e é melhor me dizer a verdade absoluta.